Vamos dar seguimento ao terceiro Meeting HTM, edição Rio de Janeiro, com a palestra que se intitula Mitos e Verdades do Pré- e Pós-Criolipólise. Para proferir essa palestra, um breve currículo do palestrante, expert em eletroterapia, com doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, e autor de 3 livros, Eletrotermofototerapia, em sua 16ª edição, Eu Sei Eletroterapia e Criolipólise e outras tecnologias no manejo do tecido adiposo. Seja bem-vindo, professor Jones Agnes. Para a gente começar a falar de mitos e verdades, nós temos que começar a falar de criolipólise. Tá? Qual o objetivo da criolipólise? Por que ela foi desenvolvida? Por que basicamente 2 pesquisadores, 2006, 2007, começaram a pesquisar uma nova tecnologia que possa ser usada na redução do tecido adiposo? E nós temos que entender que somente reduzir o volume da adiposidade localizada é o objetivo da criolipólise. Então ela tem um objetivo, ela tem na verdade uma única indicação. E aí eu estou ressaltando aqui a adiposidade localizada, que a gente vai falar um pouquinho no decorrer da nossa palestra. Então, nós só temos uma única indicação, ou seja, ela não é uma tecnologia para drenar, ela não é uma tecnologia para flacidez de pele, ela não é uma tecnologia para fibrose, ela não é uma tecnologia para emagrecimento. Né? Então, isso tudo, para quem vai iniciar com a tecnologia, tem que saber também fazer a sua publicidade corretamente. Como que eu vou atrair os meus clientes para a minha clínica? Tá? Eu vou atrair os clientes para a minha clínica enaltecendo o meu nome ou enaltecendo um método ou uma técnica que leva o nome de uma outra pessoa? Quer dizer, é essa outra pessoa que vai fazer sucesso na minha clínica? Será que não sou eu que tenho que ser o sucesso da clínica? Porque se eu tiver um edifício e 3 clínicas usarem o mesmo nome, do mesmo método, da mesma técnica, eu dou somente uma opção para o meu cliente. A clínica que ele entrar, eu vou lá fazer, porque lá se faz o método XYZ. Essa clínica tem que ser procurada para ser, a referência dela tem que ser o profissional que atende na clínica. É ele que tem que ser bom. Não é o método que ele usa que tem que ser bom. Né? Pelo menos essa é a nossa impressão. Muito bem. Então, se o negócio aqui funcionar direitinho, ele vai passar adiante. Para falar do pré e pós, é necessário saber o que é criolipólise. Então, essa tecnologia da criolipólise, né, é uma tecnologia, é um procedimento seguro. Isso tem que ficar muito claro para nós. Além de seguro, ele tem que ser eficiente. Ele é eficiente. E ele faz aquilo que está programado na tecnologia, aquilo que está descrito, né, na ciência que desenvolveu a tecnologia. E ele é mensurável. Olha que interessante. Eu tenho uma tecnologia que eu vou dizer para o meu paciente, olha, ela é segura, não te preocupa, eu não vou te queimar, eu não vou te produzir nenhum dano à tua pele, vai reduzir, em parte, a sua adiposidade localizada, e esse processo vai levar, em média, 3 meses. Querendo ou não querendo acreditar, ele demora 3 meses. Então, isso eu tenho que falar para a minha cliente. Isso está fundamentado, isso está sustentado
numa ciência, né? E numa ciência muito exigente. Não foram 2 ou 3 pessoas que estudaram inicialmente essa tecnologia, que eles colocaram por uma divindade lá no seu cérebro, que essa máquina funciona de tal maneira. Isso foi estudado, isso foi pesquisado em animais, depois em humanos. Então, nós temos que entender como que é esse processo, como que ele ocorre e por que que ele leva 3 meses ou mais, como tem um último artigo publicado o ano passado, metade de 2016, revelando que alguns estudos observaram que a apoptose gerada pela criolipólise demorou em alguns pacientes até 6 meses. Então veja que esse é um procedimento lento, demorado, mas ele tem uma fundamentação e uma explicação por que que ele tem que ser dessa forma. Muito bem. Então nós temos 4 passos para proceder a uma criolipólise. Tá? Eu sempre digo que o passo mais difícil é o profissional decidir quem é o paciente que vai poder ser submetido a essa tecnologia. Porque esse é o passo, esse é o momento que eu não corro risco nenhum da tecnologia, do procedimento ser seguro. Não se admite que toda vez que eu vá tirar o manípulo da criolipólise do corpo da paciente, eu tenha que rezar 2 ou 3 Pai Nosso para não ter queimado o paciente. É verdade. Eu tenho que retirar aquele manípulo com uma tranquilidade tão grande, que não pode passar na minha cabeça se queimou, se machucou, se produziu algum dano tecidual. Vou dizer para vocês com toda certeza que a maioria das lesões que a gente encontra, que a gente recebe diariamente aí pelo WhatsApp, por e-mail, telefone, pessoas pedindo às vezes um auxílio, uma lesão, às vezes uma lesão mais simples, mais fácil de se tratar, outras vezes lesões mais complicadas, elas passam pela avaliação. Tá? Que a avaliação para mim não é olhar para o paciente, é fazer uma consulta, é fazer uma anamnese. Então, todo profissional, independente da sua formação, se ele for trabalhar com essa tecnologia, eles têm que nivelar o conhecimento por cima e não por baixo. Essa coisa de venha para a minha clínica fazer avaliação gratuita, isso aí demonstra que o profissional está despreparado para atender com essa tecnologia. Certo? Depois que passou pela avaliação, entra o processo da máquina. E aqui que eu digo que é um tempo que o profissional fica livre dentro da sua clínica, do seu espaço, porque a máquina agora vai trabalhar sozinha. Eu não preciso ficar segurando nada para um procedimento. A máquina faz tudo sozinho. Então eu tenho que preparar os parâmetros da tecnologia da máquina, adaptar o manípulo no paciente e deixar que a máquina proceda o processo ali, o processo do resfriamento. Né? Após retirado esse manípulo, nós desencadeamos um processo inflamatório, que não é um processo inflamatório muito significativo, ele é diferente de uma necrose, por exemplo, diferente de uma ultracavitação, né? E ali se desencadeia um processo que ele, dentro dos 500 e poucos artigos publicados de criolipólise, os autores todos falam que é um período próximo de 90 dias. Né? Muito bem. Então, nós vamos seguindo aqui com a nosso slide. E aqui eu tenho algumas situações, que a gente não vai parar para todas elas, que o nosso tempo não permite, né? Mas são algumas situações que colocam em risco o procedimento. Coloca em risco da máquina, do procedimento, produzir um dano tecidual no paciente. Tá? Então nós temos, por exemplo, que a condição básica, principal, para um paciente ser submetido a uma técnica de criolipólise, ele tem que estar com a sua pele não 100%.
tem que estar 200% boa. Essa é a condição básica, principal. Então eu tenho que me deter nesta avaliação e buscar essa informação da pele do paciente para saber se ela vai ou não vai suportar essa tecnologia, porque ela é muito agressiva. Isso não dá para a gente fazer vistas grossas. É uma tecnologia agressiva. Ela trabalha com temperaturas extremamente baixas, né? Ela trabalha com um grande poder de sucção e ela trabalha durante um tempo prolongado, aí em torno de 60 minutos com sucção e com temperatura muito baixa. Então essa pele tem que estar preparada para isso. Se não estiver preparada para receber essa tecnologia, nós temos que procurar reparar essa pele anteriormente. Então, algumas contraindicações que nós temos aqui, elas são temporárias, né? E talvez outras, elas realmente impedem uma aplicação da criolipólise num futuro, talvez até mais distante, fica impedido. O que é interessante nós observarmos? Que áreas onde o paciente sofreu uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia, essas regiões, elas impedem o uso da criolipólise nesta área. A gente recebe muitos pacientes que fizeram, por exemplo, uma lipoaspiração e ali, naquele local, permanece uma adiposidade e esse paciente vem procurando criolipólise. Esse paciente, com a gente, ele não faz criolipólise, porque nós temos ali uma descontinuidade de tecido, mesmo que seja uma cirurgia mais antiga, a gente não procede com esse tratamento. Então nós damos uma sugestão de outros tratamentos. Não se faz criolipólise em cima de uma estria, né? A gente vê muitas queimaduras aí nas estrias. Por quê? Porque a estria está dizendo, esta pele não está íntegra. Lógico. E agora uma coisa muito importante está aqui embaixo. Porque o tecido adiposo ele é um tecido imunológico, ele também faz parte da imunidade do paciente. Quando o paciente estiver com a sua imunidade baixa, ele é um paciente de riscos, especialmente para a criolipólise. Então aqui nós temos algumas situações que são passageiras, pode levar uma semana, 10 dias, um mês. Então se o paciente tiver uma herpes, tiver uma candidíase, tiver uma afta, estiver gripado, esse paciente nesse momento não deve fazer uma criolipólise. Nós colocamos em risco esse paciente, nós tiramos o 100% da segurança do tratamento. Quando a gente passa uma lista um pouco maior, está numa aula, está num curso, está numa palestra, o pessoal assim, poxa, mas então não posso fazer num paciente? Claro que pode. A questão é o seguinte, que eu sempre tento deixar o pessoal um pouco mais tranquilo, que se o paciente não puder fazer uma sessão, não pode ser submetido a um tratamento de criolipólise, não se apavore, não fique angustiado. Porque nós acabamos de ganhar um paciente para a clínica. É essa visão que eu tenho que ter. Um paciente que faz um procedimento de criolipólise, muitas vezes ele é um paciente de uma ida só na clínica. Ele só vai uma vez. E depois ele não volta. Isso é muito comum. Então, se eu tiver um paciente numa situação dessas aqui, especialmente quando tem uma alteração de pele do paciente, nós vamos propor para esse paciente um tratamento de recuperar a sua pele na clínica. Por exemplo, eu não pude assistir a palestra da Ludmila, mas com certeza ela falou de glicação de pele. Alguém estava assistindo aqui a palestra dela, falou de glicação de pele? Então, uma pele glicada é uma pele que o colágeno que está colado, por um age, por uma substância glicante, que geralmente é induzida pelo excesso de açúcar, onde essa pele do paciente tem manchas, não são 50 tons de cinza, são 50 tons de marrom.
que a gente tem que olhar para o rosto, quando eu estou fazendo uma avaliação, uma anamnese de um paciente para tratar a barriga dele com criolipólise, eu tenho que olhar para o rosto do paciente, e do rosto eu venho descendo para o corpo, e nós vamos ver que as expressões de manchas que estão na face do paciente, elas não estão tão acentuadas lá na região da criolipólise. Ou seja, essa pele, esse colágeno não está preparado para receber a criolipólise. Então, o que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu tenho que desglicar esta pele do paciente. Então nós temos que usar recursos, né? E aí nós temos alimentação, nós temos cosméticos que têm ação antiglicante ou desglicante, para posteriormente nós fazermos o tratamento da criolipólise. Tá certo? Muito bem, então a gente tem que passar adiante aqui, que tem muita coisa. Só reforçando aqui um pouquinho, que esse talvez tenha sido um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros artigos, né, 2009, dando a sustentação pelos autores, né, da tecnologia, a sustentação, por que leva em torno de 3 meses para acontecer a apoptose, né, e mostra uma sequência de redução desses adipócitos durante esse tempo. E isso é um processo que ele demora porque ele é seguro para o paciente. Ele é seguro para a parte metabólica do paciente, o que não acontece, por exemplo, com uma ultracavitação. Né? Então, teríamos aí talvez uns 80, 100 artigos diferentes mostrando a mesma coisa. Quer dizer, isso está muito bem consolidada, essa explicação. Muito bem. Então, o que a gente vai falar de pré-criolipólise? Se nós pegarmos, e a gente tem que estar sempre sustentado na parte científica, se nós pegarmos maioria desses artigos, a gente vai observar que os tratamentos pré-criolipólise, eles são subjetivos, eles são optativos, eles não são obrigatórios a fazer. Né? Nós não somos obrigados a fazer um aquecimento do tecido antes para depois resfriar. Isso acontece que nós tivemos as primeiras máquinas que vieram aqui para o Brasil, especialmente máquinas que vieram lá da China. Essas máquinas, lá é muito tradicional a máquina ter o aquecimento pré-resfriamento. Mas as máquinas que vieram dos Estados Unidos não têm o aquecimento antes do resfriamento. Tá? Por quê? Porque se considera que esse aquecimento prévio, ele não interfere no processo de apoptose posterior da criolipólise. Então não precisa perder tempo com o aquecimento. Não há necessidade de se fazer aquecimento antes, né? Por mais explicações que às vezes a gente recebe. O que a gente pode propor ao paciente, ou realizar com o paciente, é uma massagem antes do resfriamento. Essa massagem ela se justifica, não na parte metabólica, não que vai dar melhor resultado. Né? Ela se justifica porque a indicação da criolipólise é para uma hipertrofia adiposa. Se eu tenho um tecido, uma bolsa adiposa hipertrófica, logicamente que nós temos que proporcionar na máquina um maior poder de sucção, uma força maior de sucção. Quem já trabalha com crio aqui vai mais ou menos entender. Né? Quando a gente tem uma gordura que ela está mais firme, mais, o pessoal chama de gordura compacta, não é isso? E tem conceitos assim, é só para entender, mas na verdade não existe gordura compacta, né? Não existe gordura flácida. E essa é uma diferença que a gente vai mostrar para vocês aqui. Mas quando ela estiver naquele estado mais compacto, o que a gente faz? A gente sempre aumenta a sucção da máquina. Por quê? Porque ela é mais difícil de trazer para o interior do manípulo, não é verdade? Então a gente acredita que se fizer uma massagem de uns 3, 4 minutos, logicamente que não podemos usar nessa massagem nenhum tipo de creme que seja um creme irritante, né? Ou esfoliante, tem que ser um creme realmente neutro, só para facilitar a massagem. Essa massagem tem que ser bem vigorosa, uma massagem que até dá desconforto para o paciente.
Mas isso pode facilitar um pouquinho a sucção da máquina. Então veja que isso, em termos de resultado, não vai interferir. Se eu fizer massagem, não fizer, aquecer ou não aquecer, o resultado da criolipólise não se altera. Então, esses procedimentos pré-criolipólise, eles são optativos, correto? Até mesmo uma crio de contraste. A crio de contraste, ela interessa é o aquecimento depois, e não antes. Só que ela, como a máquina já esquenta, então o que o pessoal faz? Olha, faz um calorzinho antes, depois resfria e depois faz o calorzinho posteriormente, para configurar o contraste. Mas esse aquecimento antes aqui, ele realmente não interfere nos resultados. Agora, o procedimento da criolipólise, ele é bastante interessante. A gente segue por uma linha de permanecer com uma temperatura do aplicador próximo dos 10 graus negativos, né, ali entre -7, -10 graus, nós temos uma ótima temperatura de resfriamento, né, que é a temperatura do manípulo, não é a temperatura da gordura, é a temperatura do manípulo. Então, se nós permanecermos durante aproximadamente 60 minutos, né, é o tempo que a gente consegue reduzir, baixar a temperatura no maior volume possível de adipócitos. Porque esse adipócito, para ele entrar em apoptose, que é a morte desse adipócito, ele precisa chegar a uma temperatura inferior a 8 graus positivos. Então, se ele ficar com 6 graus, 5 graus positivos, 7 graus positivos, ele começa num processo de cristalização. E a sua função, a sua funcionalidade adipocitária, ela começa a ser reduzida. E esse adipócito, no passar das horas e dos dias, ele entra em falência total e ele morre. Tá? Então, para que isso aconteça, nós precisamos deixar esses adipócitos em torno de 30 minutos com essa temperatura. E nós vamos demorar mais 30 minutos para chegar nessa temperatura. Por isso que a gente deixa um processo de 60 minutos. É 30 para chegar a 8 graus, mais 30 para manter essa temperatura. Isso é o que está preconizado em muitos estudos que a gente acompanha. Tá? Terminado o resfriamento, nós entramos com o pós-crio. Certo? Esse pós-crio, que pode ser um aquecimento moderado, 38 graus, vou falar para você por que 38 graus, né? Ou então a gente entra com a massagem pós-crio. Agora tem uma coisa interessante. A massagem pós-criolipólise, que foi evidenciada, começou a ser evidenciada em 2014, está fazendo 3 anos, surgiram em 2014 muitos artigos evidenciando a necessidade de uma massagem pós-crio. Possivelmente esse artigo aqui tenha sido o mais importante deles, né, mostrando que uma massagem pós-criolipólise é o que faz com que a temperatura, aqui nós temos o momento da crio e aqui nós temos o momento do pós-crio. Então, a temperatura que ficou lá do adipócito, 8 graus, 7 graus, 5 graus, 1 hora para chegar nessa temperatura e manter, essa temperatura agora tem que subir, tem que voltar ao valor fisiológico, não pode passar de 36 graus, que é a temperatura normal agora. Né? Então isso foi evidenciado, que quando se faz uma massagem brusca assim, uma massagem forte, profunda, mobilize bastante, por um período de até 5 minutos em média, essa temperatura ela começa a voltar e em torno de 1 hora ela estabilizou, ela voltou ao seu parâmetro normal. Então isso aí chama-se reperfusão de recuperação tecidual. Normaliza todas as atividades microcirculatórias e metabólicas e o processo desencadeado da apoptose. Por que a gente não pode fazer radiofrequência depois da criolipólise? É isso que tem que chamar a atenção. Tá?
que tem muitos métodos que vocês foram observar, talvez a maioria deles, sempre eles aconselham a fazer uma criolipose depois, uma radiofrequência depois do macrio. Que temperatura chega normalmente uma radiofrequência dentro do tecido? 40, 42, 45 graus. Se for uma criofrequência, chega a 53 graus. Então, se nós entrarmos com temperaturas que passem do valor fisiológico tecidual, todo o processo da apoptose para. Levaria 3 meses para acontecer, para naquele momento. Não aconteceu mais nada. Nós perdemos todo o nosso trabalho da criolipólise. Tá certo? Então isso tem que entender. Porque senão a gente começa a... Ah, mas eu tenho uma máquina lá que ela é boa para flacidez, a outra é boa para drenar, a outra é boa para gordura. E começa a jogar tudo em cima da criolipólise. E depois começa a dizer que é o tratamento pós-crio que deu resultado. E não é. Não é o tratamento pós-crio. Se você tirar a criolipólise e fizer toda aquela salada que foi programada depois da pós-crio, o resultado é exatamente o mesmo. É só fazer o teste. É só fazer o teste. Então isso tem que cuidar, tá certo? Além dos riscos de queimaduras que vêm com temperaturas. Por quê? Porque o tecido não está preparado. Quando a gente tem temperaturas muito altas, nós precisamos resfriar essa temperatura com a microcirculação. É a microcirculação que resfria o tecido. E se eu entrar com uma temperatura muito grande, numa velocidade muito grande, eu entro em necrose tecidual. Então tem uma série de cuidados, por isso que vem essas grandes levas de queimaduras que a gente recebe diariamente do pessoal pedindo aí um auxílio, o que poderia fazer. Por quê? Porque exagerou, ou fez uma avaliação errada no seu paciente, ou exagerou nos procedimentos após no pós-criolipólise. Então vamos lá. Lembrem do primeiro, talvez segundo slide, que eu coloquei gordura localizada. Se vocês pegarem qualquer equipamento que tem aqui na feira, pode ser aqui da própria HTM, que é um equipamento indicado para gordura, no seu manual sempre vai estar definido que é para gordura o quê? Localizada ou regionalizada? Localizada. Todo. Então nós temos que entender a diferença de gordura localizada da gordura regionalizada. A diferença ela pode ser mostrada tanto anatomicamente quanto funcionalmente. Certo? Então vamos pegar aqui duas partes interessantes, né? Quando a gente falar de gordura localizada, nós estamos falando de uma bolsa adiposa ou de uma bolsa adipositária. Ou seja, é uma região, são algumas regiões do corpo que se caracterizam por um acúmulo ou uma concentração maior de adipócitos naquela região do que em outras áreas do corpo. Ninguém vai ter, né, fisiologicamente falando, normal, uma bolsa de gordura aqui em cima da coxa. Nem aqui no glúteo. Agora, nós teremos áreas, por exemplo, né, fazer um mapeamento aqui, do culote, por exemplo, da região interna da coxa, da pseudoginecomastia, da papada, das costas, ali da alça do sutiã, da região posterior do braço. Essas são regiões que nós temos, pela arquitetura anatômica corporal, um acúmulo de adipócitos bem maior do que outras regiões. Então, essas bolsas são as famosas gorduras localizadas. Então, sempre que eu pegar um equipamento, o equipamento vai estar lá. E esse equipamento age na redução do tecido adiposo e tal, da gordura localizada. Isso é numa questão anatômica, tá? Já volta para aquele slide.
Então, se nós pegarmos aqui, nós temos bolsas adiposas que só tem uma camada de tecido adiposo, com mais volume, que se é uma bolsa, e com menos volume, se não for a bolsa. E tem áreas do corpo que essa camada adiposa é dupla. Tem duas camadas adipositárias. E essas duas camadas adipositárias, elas são anatomicamente diferentes e funcionalmente diferentes. Correto? Então essa bolsa adiposa dupla, ela se encontra tanto no corpo do homem quanto da mulher, nos flancos e na região infraumbilical. Certo? São as duas únicas áreas do corpo que nós temos duas bolsas adiposas de camada dupla. Por isso que a gente tem que dar nomes para elas. Se for a de cima, tecido adiposo superficial. Eu, para facilitar em aula, eu chamo isso aí de TAS, tecido adiposo superficial. Se for a de baixo, tecido adiposo profundo, TAP. Só para a gente ir pegando a nomenclatura. Correto? Se eu estou lendo um livro, um artigo escrito lá por um médico que está falando de cirurgia plástica, lipoaspiração, parari, pararó, ele não vai escrever TAS e TAP no seu artigo. Ele vai chamar isso aqui de camada areolar e aqui embaixo vai chamar de camada lamelar. Beleza. Foram que os dois idealizadores médicos da criolipólise chamaram na época que eles escreveram o primeiro artigo da criolipólise. Quando a criolipólise em 2009 foi autorizada nos Estados Unidos para ser um procedimento estético, né? O FDA americano, a entidade da vigilância sanitária americana, escreveu o seguinte: está autorizado esse aparelho para ser usado. Entretanto, ele somente está autorizado para usar nessas duas regiões. Não se pode usar em outras áreas. Posteriormente, a máquina se adaptou e se conseguiu utilizar ela em mais uma ou duas regiões. Mas não essa miscelânea que a gente encontra, principalmente aqui no Brasil, né? Por que que não pode usar? Então, se nós pegarmos a questão anatômica, nós vamos entender, porque quando a máquina foi feita, ela foi feito o experimento dela aqui na região infraumbilical. E por que que essa máquina foi feita? Pelo seguinte: se nós tivermos uma pessoa que tem essa gordura bem projetada, uma bolsa bem saliente, ou aqui dos flancos, certo? Se essa pessoa, além dessas bolsas, ela estiver com um aumento da adiposidade no seu corpo, não é uma paciente obesa, uma paciente sobrepeso. E se essa paciente for lá no cirurgião plástico, olha, eu vim aqui fazer uma lipoaspiração. Esse cirurgião plástico, antes de fazer a lipoaspiração, ele pode dizer para a paciente o seguinte: olha, antes de fazer essa lipoaspiração, você tem que diminuir o teu peso. Por que que ele fala isso? Porque não vai dar resultado cirúrgico. A silhueta não vai alterar dessa paciente. E ela vai dizer que a cirurgia foi péssima, que o cirurgião médico é muito ruim e tirou só 2 litros de gordura dela. E ela achava que tinha que tirar 8, 10 litros de gordura. Na cabeça do paciente. Lógico. Então essa paciente, orientada pelo médico, vai para casa e ela faz lá uma dieta, que significa corrigir a sua alimentação e fazer uma atividade física. E ela fica lá, vamos dizer, 30 dias fazendo essa dieta, esses cuidados. E volta para a clínica. Quando ela volta para a clínica, ela tem uma redução da sua gordura corporal, que é a gordura regionalizada. E a gordura da bolsa adiposa, ela reduz muito pouco. Então, é o seguinte: quando eu faço dieta e faço exercício, essa gordura aqui de cima,
ou dessa bolsa que só tem esse adipócito que são similares, eles respondem super bem à dieta e ao exercício. Ou seja, eles respondem super bem à lipólise. Por isso que a gente tem que entender, daqui a pouco a gente vai ver ali, as 3 formas de agir no tecido adiposo. Então, a lipólise... Alô? Quando eu faço dieta e exercício, essas células, esses adipócitos, eles liberam o seu triacilglicerol do seu interior. Ou seja, quebra a molécula de gordura encapsulada dentro do adipócito. E faz a remoção dele. Correto? Entretanto, por mais dieta que a gente fizer, por mais exercício que a gente fizer, logicamente que eu não posso ficar doente de fome, né? Não, mas uma dieta para reduzir peso e gordura, nós vamos observar que essa camada aqui, ó, ela não faz lipólise. Ou seja, a lipólise dela é praticamente insignificante. Nós temos lá, por exemplo, uma paciente que ela é uma maratonista, ela faz 28 quilômetros de corrida. Quer dizer, essa pessoa, ela não se alimenta da forma que a gente se alimenta. Talvez não beba moderadamente como a gente bebe de vez em quando. Ela tem que ter uma conduta alimentar para poder suportar essa carga de exercício. Então você pega na pele dessa paciente, ela tem um índice de massa baixíssimo, um MC dela muito baixo. Mas quando a danada senta, a pochete salta para fora. Quer dizer, mais dieta e mais exercício que essa criatura fez, essa bolsa se mantém. Por que ela se mantém? Porque esta camada adiposa não responde a esse procedimento. Pensando nisso, o que os caras da criolipólise imaginaram? Nós temos que fazer uma máquina que chegue lá embaixo. Como é que se fez então? Uma máquina que sugue essa bolsa para o seu interior do manípulo e consiga fazer um resfriamento, uma apoptose nesta célula. Senão era só colocar uma barra de gelo aqui em cima que estava resolvida a situação, e isso não acontece. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. A criolipólise ela foi feita para puxar aqueles adipócitos que são rebeldes para a lipólise por dieta e exercício. Por isso, foi para isso que ela surgiu. Por isso que as máquinas elas são para gordura localizada. Por quê? Porque a gordura regionalizada é responsabilidade do paciente. É ele que tem que fazer dieta, é ele que tem que pular corda, é ele que tem que fazer exercício. Essa gordura do corpo todo, ela reduz. A bolsa que não reduz ou tem dificuldade para reduzir é onde entram as máquinas. Não sei se eu estou sendo bem claro. Por isso que não podemos pegar um manípulo de criolipólise e jogar em qualquer parte do corpo do paciente. Eu vejo pacientes fazendo 8, 10 aplicações de criolipólise no mesmo dia. Isso é um absurdo, por quê? Porque estão colocando a máquina nas áreas que é responsabilidade do paciente. Ali não é gordura que precise de máquina. Ali é uma gordura que precisa de dieta e exercício. Beleza. Então essas bolsas que nós temos aqui, vocês estão vendo que as mulheres têm mais bolsas do que os homens. Teve um alemão que fez a contagem dos adipócitos, né? Um alemão, um cientista lá, que ele viu o seguinte: os homens têm entre 17 e 18 bilhões de adipócitos no corpo. E as mulheres têm entre 22 e 23 bilhões, tem de 5 a 6 bilhões a mais. Por que elas têm mais? Porque elas têm mais bolsas adiposas. Por isso que nós temos uma clientela muito grande de mulheres na clínica, no lugar e menos homens. Mas o que é interessante? Essas áreas demarcadas não são áreas que pode se fazer criolipólise à vontade. Porque existem aí outros determinantes que nós temos que avaliar no nosso paciente. Por exemplo,
A região posterior do braço tem a pele mais fina do que o restante do braço. Então essa pele, ela pode não suportar a ação da criolipólise, pode dar lesão ali. Assim acontece com a região interna da coxa. Não é uma região que eu possa fazer com segurança a criolipólise. Assim também é esta região da alça do sutiã aqui nas costas. Esta região da alça do sutiã das costas, ela geralmente pode ser volumosa, só que ela não é hipertrofia adiposa. É o lipedema, é edema. Tanto é que a maioria das pessoas que fazem aí, no final do procedimento, tem um grande hematoma. Então, se eu não posso fazer criolipólise nessas regiões, eu tenho que fazer outras tecnologias. Respeitar aquilo que foi desenhado, aquilo que foi projetado da criolipólise. Essa é a segurança. Se a gente respeitar as indicações, respeitar os locais, eu digo para vocês, acabaram-se as lesões, os danos teciduais. A não ser salvo aí um problema que pode dar um curto-circuito numa máquina, um defeito de funcionamento, aí já é um outro departamento que a gente muitas vezes não tem como corrigir na hora da aplicação. Então é muito importante nesse processo avaliativo nós sabermos como avaliar e o que avaliar. Então, não usamos fita métrica, tá? Eu sempre brinco em sala de aula, ninguém aqui na sala de aula é costureiro nem trabalha na funerária. Então deixa essa fita métrica lá. Por que fita métrica não? E está na hora de parar com isso. Porque toda vez que eu medir uma perimetria do paciente, eu determino um valor. Olha, tem 50, tem 48, tem 100, tem 99. O que o paciente quer saber na próxima sessão? Quanto diminuiu? Pobre Deus se não diminuiu os 5 centímetros, ou 10, ou não sei quantos que ele estava imaginando, ou quanto foi prometido para ele. Então, uma coisa é redução de medidas, que nós temos que entender. Que medida que eu vou reduzir no meu paciente? É isso que eu vou avaliar. Por que nós não usamos plicômetro? Vou explicar. Por que eu não uso fita métrica? Não há motivo de ter fita métrica. Simplesmente é essa a explicação. Mas o que nós queremos, na verdade, fazer é uma diferenciação entre lipedema, aqui eu coloquei entre parênteses gordura flácida, porque esse é o linguajar, muitas vezes, entre o pessoal da área da estética. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que visualizar, tenho que sentir a diferença do lipedema, que é a gordura flácida, gordura mole, que eu pego, eu pinço com a mão vai lá na alma do paciente, e o paciente está tranquilo, não sente dor, não sente nada. Eu tenho que fazer essa diferença da hipertrofia adipositária, que é aquele adipócito cheio de gordura dentro dele. Aí eu tenho uma gordura popularmente chamada de compacta. Esta gordura compacta, quando eu aperto com a minha mão, o paciente grita de dor. É só vocês fazerem o teste em vocês mesmos. Não é verdade? Grita de dor. Então veja como é interessante. Isso o plicômetro me dá? Não. Isso a fita métrica me dá? Não. Quem é que me dá toda essa informação? A mão. Então eu tenho que treinar a minha mão. É muito fácil, é muito simples. Então vejam, as mãos nos dão ideia de volume e nos dão uma ideia de consistência. Se o pinçamento ele vai fácil no paciente, eu consigo pegar a perna do paciente, entrar com a minha mão e pinçar, eu estou num lipedema. Se a minha mão tem dificuldade de pegar, aquilo está duro, difícil de agarrar, e quando eu forço o pinçamento, o paciente dá aquela dorzinha e ele se manifesta, opa, eu estou numa hipertrofia adiposa. Essa diferença eu tenho que fazer. Quando eu tenho essa diferença, tem que passar na nossa mente, dentro da clínica, quais são os aparelhos que eu tenho aqui dentro da clínica. Porque se eu tiver lipedema,
a indicação não é criolipólise. A criolipólise não está indicado para edema. Ela só tem uma indicação: hipertrofia adipositária. Essa é a indicação da criolipólise. Então eu tenho que buscar equipamentos que mexam com esse edema. O pessoal da estética, agora falando esteticista mesmo, não gosta muito de fazer a famosa massagem modeladora. Quem é da área aí? Só me diz se eu estou enganado ou não. Gostam, não é verdade? Aí eu pergunto, vai modelar o quê? Vai modelar o líquido. A ideia de uma massagem modeladora é remover líquido. Então, quando se faz uma massagem modeladora ou uma massagem agressiva, uma massagem profunda, eu estou esvaziando o líquido intersticial, que é aquele que está ao redor dos adipócitos dentro da bolsa. Agora, modelar adipócitos não existe como com a mão. Por isso tem que ter cuidado, redução de medidas. Eu só consigo, por isso que a ideia aqui não é falar mal de método de ninguém, mas quando a gente lê, porque isso é público, publicado na rede social, onde quiser, que os resultados da minha técnica começam a aparecer 2 dias depois, não é resultado sobre o adipócito, é resultado sobre o líquido. Então não foi a criolipólise que fez essa combinação dar resultado. Foi simplesmente aqueles equipamentos ou as técnicas usadas que ajudaram na drenagem, e por isso que se tem redução de medidas. Começou. Bom, então, só para a gente fazer um desenhozinho, para ficar claro para nós temos que diferenciar isso aqui, ó, hipertrofia adipositária e lipedema. Se for na região inferior do abdômen, que é a mais comum, a mais clássica, e os flancos, eu tenho que sentir com a minha mão se eu tenho hipertrofia nas 2 camadas ou hipertrofia só numa camada e na outra lipedema. Isso que eu tenho que fazer. Essa é a avaliação da mão, né? Ou seja, a paciente veio, não está com a pele glicada, não está com a sua imunidade baixa, não estou fazendo em cima de uma área que já fez uma cirurgia plástica, ela está bem, está tranquila, a pele dela está boa, não tem estrias, agora eu vou avaliar a bolsa adiposa. Agora eu vou fechar se ela pode ou não pode fazer a criolipólise. Ou seja, se está ou não está indicado para ela a criolipólise. Correto? Beleza. Eu acredito que aqui está o segredo do sucesso e do insucesso nos tratamentos, métodos com criolipólise. Porque o que a gente tem visto? Que esses métodos dão resultado para umas pacientes e não dão para outras. Então alguma coisa está errada. O que está errado? Está sendo usado nem em pacientes com lipedema, mostram redução de medida em 1 semana, mas tecido adiposo mesmo, gordura mesmo, 0, que é o que interessa. Senão não se faz criolipólise. Então nós temos 3 maneiras de mobilizar a gordura com aparelhos. 3 maneiras. Isso tem que saber, certo? Por quê? Porque eu vou vender para a minha cliente um tratamento. Eu vou dizer para ela, olha, vai funcionar assim, assim, assado, em tanto tempo, não vai funcionar esse, tem que ser aquele outro aparelho, tem que ser esse procedimento, tem que falar isso para o paciente. Tem que ser claro. Eu tenho que falar, como é que eu vou divulgar o meu trabalho na rede social, no jornal, na televisão, no rádio da cidade? Eu tenho que divulgar. Ótimo. Então, quais são eles? Lipólise, necrose e apoptose. Sempre que eu for trabalhar tecido adiposo, uma dessas 3 situações vão acontecer. Então, depende da máquina que eu vou usar. Lá no manual da maquineta lá tem que estar escrito, olha, essa máquina estimula a lipólise. Opa, se a máquina estimula a lipólise, o que eu tenho que pensar? Se é para estimular a lipólise, eu vou começar pela parte fisiológica. Qual é a parte fisiológica da lipólise? Fulana, vai fazer dieta e vai correr. Lógico, lipólise é lipólise.
Tudo bem, ela fez a dieta, ela fez a corrida, mas a gordura ela se manteve ou reduziu, mas ainda incomoda. Agora eu vou lançar mão de uma máquina que estimule lipólise para ajudar essa lipólise que ela não está conseguindo fazer com dieta e exercício. Certo? Por isso que nós temos lipólise fisiológica e lipólise induzida. A induzida sempre é pela máquina. A fisiológica sempre é pelo exercício e pela dieta. Ótimo. Depois nós temos necrose. Necrose é a parte mais agressiva de um tratamento sobre o tecido adiposo. Necrose já estamos falando de morte tecidual. Lipólise não. Lipólise a gente só acelera o processo lipolítico, o processo de remoção dos lipídios do interior do adipócito. Mas o adipócito continua funcionando normalmente. Necrose não. Necrose nós vamos largar uma bomba no meio dos adipócitos e muitos vão explodir com essa bomba. Então todo o seu conteúdo ele vai para o interstício. Então nós temos um processo inflamatório grande e ele é maior quanto mais agressivo é a máquina e quanto mais agressivo for a ação do profissional. Tem gente que pega uma ultracaptação, por exemplo, e na ideia dele ultracaptação significa fazer buraco, fazer furo. E pega aquela máquina e fica socando, socando, socando e joga toda a potência, né? Achando que potência é uma coisa simples, potência é uma coisa perigosíssima numa máquina, por isso tem que ter muito cuidado com, às vezes quando se publicita aí, aparelhos de alta potência, altíssima potência, quer dizer, muito cuidado, esse aparelho com essa potência que estão preconizando, ele é mais perigoso de produzir um dano do que produzir um bem. Então tem que cuidar essa palavra potência, o que a gente está usando. Né? Então está fazendo essa necrose, essa destruição, isso tudo tem que ser removido. Então quando eu tenho uma necrose, eu tenho um processo inflamatório, eu tenho um grande volume de gordura, que essa gordura é desencadeada para a corrente sanguínea. E os níveis de lipídio, triglicérides, colesterol, isso tudo aumenta no paciente. Então tem que saber se esse paciente está com esses níveis normais ou aumentado. Se tiver aumentado, é perigoso trabalhar com máquina que faz necrose. A não ser que seja uma região muito pequena, mas às vezes o pessoal pega lá 3, 4, 5 áreas do corpo do paciente no mesmo dia e faz uma ultracaptação violenta nesse paciente. Né? Nós colocamos em risco esse paciente. A apoptose também é morte. Só que a apoptose ela já ocorre no nosso corpo. Normalmente, agora estão morrendo alguns adipócitos no nosso corpo. Agora, nesse exato momento. Né? Então, nós temos a apoptose fisiológica, que é essa. A cada 8 anos de vida, 50% dos nossos adipócitos morrem e são renovados por novos adipócitos. Isso é fisiológico. E quanto mais velho nós vamos ficando, a renovação vai diminuindo. Por isso que tem que ter, vou aproveitar o ganchinho, mais 2 minutinhos, vou aproveitar o ganchinho para dizer, cuidado com radiofrequência monopolar no rosto de pessoas mais velhas. Porque as bolsas adiposas desse rosto não existem mais. E radiofrequência induz uma barbaridade, uma lipólise e às vezes até uma necrose. Certo? Para ver assim a ação que é uma máquina dessa. Né? Então a apoptose, ela é fisiológica, mas ela pode ser induzida por uma máquina. E a máquina que é mais preparada, mais estudada, que está cientificamente comprovado que ela faz lipólise, uma apoptose, é a criolipólise. Quando eu faço criolipólise numa região do paciente, não é 100% apoptose, é 97% apoptose e 3% ela produz necrose. Então nós também temos necrose com criolipólise. Por isso que tem que ter cuidado quando o pessoal usa mais do que 1 ou 2 áreas de tratamento simultâneas. Porque nós temos 3% em cada área. E quando a gente tem muitas áreas fazendo criolipólise, nós chegamos a 12, 15% de necrose generalizada no corpo do paciente. Isso tem que ter cuidado também. Tá? Muito bem. Então, para a gente dar assim um fechamento,
nós temos as famosas intercorrências. Tá? As intercorrências, elas são causadas por 3 pilares aí, né? Um dos 3. Normalmente, quando a pessoa tem uma queimadura, né, tem uma lesão, às vezes só uma mancha, a primeira coisa que alguém pergunta para cima: você usou a manta boa? Você não reutilizou a manta? Então a manta é uma das que fazem parte dessas intercorrências. Né? Não, eu usei a manta, tudo bem. Qual foi a máquina que você usou? A máquina é pirata, a máquina é registrada, a máquina tem o seu acompanhamento técnico lá, tá certinha, reguladinha? Não, tá tudo bem. Dificilmente alguém pergunta assim: você sabia o que estava fazendo? Você sabe o que é criolipólise? Você sabe o que é gordura localizada, regionalizada? Você sabe a diferença entre necrose e apoptose? Você sabe as alterações da pele do paciente, se ele poderia ou não poderia fazer criolipólise? Então é isso que a gente não pode banalizar. Tem uma foto que às vezes eu mostro, mas eu não quis trazer aqui, que acho que muita gente acompanhou, que foi umas pessoas fazendo uma máquina de criolipólise dentro de uma lanchonete. Vocês devem ter recebido isso aí pela rede social. Foi assim, 3 pessoas lá numa lanchonete, umas crianças comendo o lanche ali do lado, colocaram uma maca, umas poltronas e colocaram uma criolipólise lá dentro, e 3 pessoas simultâneas dentro da lanchonete fazendo criolipólise. Quer dizer, uma banalização do cão. Né? Quer dizer, não é isso aí criolipólise, não pode ser visto desta maneira. Né? Aí eu pensei que fosse brincadeira, mas quando eu vi que o fabricante entrou na conversa e ficou brabo e deu um bafafá grande lá na internet, opa, a coisa é verdade. Eu pensei que fosse uma montagem ali, mas realmente parece que era verdadeiro. Então nós temos lesões, gente, que podem ser lesões menos graves, mas também nós temos lesões mais graves, que isso dá um processo bastante complicado. Né? E a mensagem que eu queria dizer para vocês, que criolipólise, mais importante que saber operar, que saber realizar o procedimento, é saber quando não fazer. Tá? Então não existe, na minha concepção, tratamento pós-criolipólise. Por que não existe tratamento pós-criolipólise dentro desse prazo de 60 a 90 dias? Porque o processo de apoptose, essa morte induzida dos adipócitos, ele é um dominó. Alguns adipócitos vão entrar em apoptose nas primeiras 48 horas. Os adipócitos ao redor desses ficaram enfraquecidos, eles não entraram em apoptose. Quando eles entram em apoptose, quando esses adipócitos, esses primeiros adipócitos, eles morrem por apoptose, começa um processo de defesa no corpo. Então começa a entrar neutrófilos, começa todo o processo de defesa. E uma apoptose, a célula adipositária, como qualquer outra célula, quando ela morre, ela se subdivide. A necrose, ela joga caco para tudo que é lado. Como pegasse um ovo agora e tirasse no chão. A gema quebrou, a casca toda fragmentou. Isso é uma necrose. Agora, se eu pegar um ovo, alguém conhece o ovo de avestruz? Já viu? É um ovo desse tamanho. O que é a apoptose? Só para a gente fazer uma analogia. Esse ovo morre e ele se subdivide em 2 ovos menores. Continuam grandes. E viraram 2 ovos de marreco, é isso? Que é um ovo grande também, né? Conhece o ovo de marreco? O pessoal urbano não conhece nada, né? Só conhece galinha pelada. Galinha com pena não conhece. Então, esse ovo ainda está grande. Ele continua morrendo, ele continua se subdividindo para ficar pequeno. Até ele virar um ovo de passarinho. Certo? Por que ele tem que fazer isso? Porque quando ele vira um ovo de passarinho, o sistema imunológico do paciente reconhece esse ovinho pequeno como um corpo estranho. Aí o que acontece? O fagócito vai lá e come ele. Quando come ele, retira ele do interstício e joga ele para o sistema linfático. Mas vamos lembrar que dentro do ovo de passarinho tem a gema. A gema é o quilomicron, ou seja, o quilomicron é a estrutura, de gordura que é o triacilglicerol que está ali dentro. Então essa gordura na apoptose, ela vai para o sistema linfático.
A gordura da lipólise e a gordura da necrose vai para o sistema sanguíneo, vai para o capilar sanguíneo. Então, se esse é um processo que vai remover do corpo do paciente 20, 22, 25, ou que seja, 30% dos adipócitos, imagina se isso acontecesse em 48 horas. O drama que nós colocaríamos de risco de vida do paciente, esse volume todo de gordura indo para o sangue do paciente. Por isso que a criolipólise foi muito bem desenhada, muito bem estruturada pelos idealizadores, porque por isso que ela é segura não só na questão de queimadura, mas ela é segura porque ela controla os níveis bioquímicos sanguíneos do paciente. Então eu tenho que ter muito cuidado, essa pressa estética de reduzir volume, porque o paciente vai casar no próximo final de semana e eu tenho que fazer loucuras em cima dele. Por que essa pessoa não se preparou 6 meses antes sabendo que ia casar no final de semana? E ela vem jogar uma bucha dentro da clínica. Nós temos que ter cuidado como atender esse paciente. Eu sempre recomendo, se você optou por criolipólise, deixa ela fazer o seu papel. E o seu papel leva em torno de 90 dias. O que eu fizer ali em cima, eu vou interferir no processo final da apoptose, ou se houver redução brusca, é porque a avaliação que eu fiz não era hipertrofia e era lipedema. Não precisava da criolipólise. Senão essa máquina não estava no mercado da forma que ela está. Tá? Então, isso aqui é um neurocirurgião que escreveu, tem um livro dele muito interessante. Você não pode atender um paciente cheio de dúvidas. Não podemos. Isso eu falo para nós todos aqui, eu me incluo aqui dentro. Se eu tenho dúvida no atendimento de um paciente, eu não posso atender esse paciente. Eu não posso pegar um ser humano e usar uma tecnologia, usar um procedimento, se eu não sei o que eu estou fazendo. Né? A incerteza pode fazer um trabalho perigoso, mas é o paciente que está em risco, não somos nós. E um paciente em risco é um problema seríssimo, tá certo? Bom, eu queria agradecer a paciência de vocês.